Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui, rever essa igreja querida, amada. Minha esposa está aqui junto com minha filha e a minha outra filhinha, a Raspinha do Tacho, está ali atrás. Heloísa. Então, Heloísa, Alice e Dene. Pedro esqueceu de levar a roupa para vir para a igreja, para a casa do primo, aí não veio para a igreja. E estive ontem com a minha mãe, e ela manda um grande abraço para a igreja toda, queria estar aqui ela, e nós todos da família agradecemos o empenho dessa igreja diante de Deus, orando, intercedendo pela vida da minha gordinha, a gordinha do coração, né? E ela está bem, já está com a pneumonia curada, totalmente curada, contudo, por causa da corticoide, que foi muito intensa, que o caso dela era um caso de UTI, mas ela ficou na emergência tomando corticoide muito forte. E por causa da corticoide, a glicemia está muito alta. Já era para ela ter saído desde quinta-feira. Então, desde quinta-feira ela já está bem da pneumonia. Mas ia sair hoje. Aí a médica já jogou para amanhã ou depois. Então, mas ela está muito bem, muito animada. Mais uma vez agradeço a todas as visitas que foram feitas e aquelas visitas que foram feitas no céu, né? Porque tem as visitas que são feitas fisicamente e as visitas espirituais que são feitas no céu, por toda a igreja, certamente. Bem, irmãos, hoje eu estou estreando um terno. Agora, por que eu estou estreando esse terno? Porque ele está meio grande em mim, sabe? É porque um dia eu vim pregar, não sei o que aconteceu, eu tinha que pregar aqui de última hora e não trouxe terno. E tem um sujeito que está rindo ali atrás, Daniel Sacramento, foi lá, não sei onde foi que ele foi, e comprou um terno para mim. Só que o terno tinha que fazer a bainha. E na hora de viajar para cá, eu peguei o terno e achei que eu estava pegando o terno que tinha bainha. Quando eu cheguei, eu vi que o terno não tinha bainha. E ainda estava lá com um selo. Eu falei, gente, o terno que Daniel Sacramento comprou para mim. Aí eu falei, não, vou fazer a bainha e vou pregar com esse terno para estrear lá na igreja, né? E tal, terno muito gostoso. Nota 10, viu? Chique. Irmãos amados, vamos nos colocar de pé e vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 27, Lucas 9, verso 27 ao verso 43. Diz assim a palavra do Senhor. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte, com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória
e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente grita e o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da palavra do Senhor e pedimos que, por misericórdia, apenas por causa da tua misericórdia, que o Senhor ministre em nossas vidas a tua vontade, que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. Agradecemos ao Senhor por esse lugar preparado para nos reunirmos e celebrarmos ao Senhor neste dia. E que este tempo aqui, Deus, seja um tempo de crescimento, um tempo em que a palavra do Senhor venha ao nosso coração para quebrar tudo aquilo que não louva ao Senhor, para tirar de nós tudo aquilo que não te agrada e para colocar em nossas mentes a tua vontade, Deus, apenas a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Nos dias que nós temos vivido, eu tenho tido algumas preocupações de observar muitas igrejas, muitas comunidades. E uma das coisas que eu tenho observado é que nunca nós encontramos na época, na vida da igreja cristã, independentemente da denominação, nunca encontramos tantas neuroses, tantas doenças. Tem um psicólogo cristão que escreveu um livro, Neuroses Eclesiásticas, demonstrando como algumas pessoas que foram libertas, foram salvas pela graça, se tornaram escravas da própria graça. Muitas esquisitices, muitas loucuras evangélicas. E isso tem gerado
um tipo de crente, um tipo de espiritualidade extremamente doentia, né? E eu fiquei pensando assim, poxa vida, o que é que o Evangelho tem feito nas vidas das pessoas? Será que o Evangelho tem transformado as vidas das pessoas? Ou esse modelo de cristianismo que muito se é pregado hoje em dia tem adoecido mais as pessoas? Temos aí exemplos da teologia da prosperidade, que eu não chamo de teologia, né? Seria uma teoria da prosperidade. Eles criaram a teoria da prosperidade e colocaram Deus no meio. E tantas esquisitices. E eu fico pensando, que tipo de espiritualidade nós temos vivido? Eu queria trabalhar com vocês aqui nesta manhã sobre quais as marcas da verdadeira espiritualidade. O que é uma verdadeira espiritualidade? Afinal de contas, todos nós estamos envolvidos num ambiente de espiritualidade. A igreja é um ambiente de espiritualidade. A vida da gente se move por questões espirituais. Em todos os momentos nós estamos dizendo que é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos guia. Nós cremos no sobrenatural, cremos no Deus invisível, mas real. No Deus no qual não podemos tocar, mas podemos crer. No Deus que nos chama a atenção, no Deus que nos emociona, no Deus que nos alegra. Estamos envolvidos em um ambiente espiritual, constantemente. Tudo é Deus para nós. Vivemos em um ambiente de espiritualidade. E nesse ambiente de espiritualidade, a minha questão é a seguinte: que modelo de espiritualidade nós podemos ter? Como ter uma verdadeira espiritualidade e não uma falsa espiritualidade? Porque hoje em dia, queridos e queridas, muita falsa espiritualidade está nos cercando. Mas Jesus nos apresenta, e não propriamente Jesus, mas o evangelista Lucas nos apresenta uma espiritualidade saudável nesse texto. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver nesse texto que Lucas deixa uma marca muito interessante que só pertence a Lucas. Em todos os 4 evangelistas, Lucas era historiador. E se vocês olharem aí, no verso 27, Jesus fala algo, e Lucas pega esse algo que Jesus fala, e depois Lucas vai desenvolver, e Jesus fala: verdadeiramente existem alguns aqui que não morrerão sem que antes vejam o quê? O reino de Deus. E aí, se você parar aí, você pensa que esse pessoal está vivo até hoje, não é verdade? Mas o verso 28, Lucas retoma e ele pega a sua veia histórica e diz: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, 8 dias depois, Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para o Monte Hermon. E no verso 37, Lucas continua a sua veia histórica e ele diz: no dia seguinte, posteriormente, eles desceram do monte. E aí nós temos um período de 10 dias, mais ou menos, 9 a 10 dias, em que Jesus estava com Pedro, Tiago e João. E naquela convivência daqueles 9 dias, acontecem algumas coisas, alguns fenômenos que para mim marcam uma verdadeira espiritualidade. Poderíamos dizer que a transfiguração
como alguém já disse, é uma maquete do reino de Deus. Todo mundo sabe o que é uma maquete. O arquiteto faz aquela maquete e naquela maquete está projetado o que será. E aqui a transfiguração é uma maquete. É por isso que Jesus diz: muitos que estão aqui não morrerão sem que primeiro vejam o reino de Deus. Então, a transfiguração é uma maquete do reino de Deus. É um projeto do que será o reino de Deus. E nesse projeto do que será o reino de Deus, Lucas apresenta as marcas de uma verdadeira espiritualidade. É interessante que nessa maquete do reino de Deus se apresentam duas figuras do Velho Testamento, não é verdade? Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E todos estão ali envolvidos naquele ambiente sobrenatural. O rosto de Jesus se transfigurou, brilhou, suas vestes brilharam e uma fumaça veio ali. E eles começaram a conversar com Jesus, Moisés e Elias conversando com Jesus. E de repente todo mundo sumiu. E quando todo mundo some, Pedro tem uma fantástica ideia. Pedro é assim, né? Pedro cheio de ideias mirabolantes, né? Senhor, vamos fazer o seguinte, estou com um sono terrível, mas eu não quero uma tenda. Vamos fazer 3 tendas, uma será tua, uma de Elias, uma de Moisés, e a gente vai ficar aqui no sereno, mas o que a gente não quer é sair desse monte, porque tem alguma coisa especial nesse monte. Não sabia ele o que estava dizendo. E aí a palavra de Deus vem. E diz Deus: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João e encontra diante dele um problema grave. Um filho, um pai com um filho endemoniado. E Jesus parte para aquele problema. Jesus enfrenta aquela situação, liberta o menino e devolve o menino ao pai. E aí nós temos uma espiritualidade integral. Nós temos uma verdadeira espiritualidade. Eu queria deixar aqui para vocês as marcas da verdadeira espiritualidade que estão nesse texto. A primeira marca está no verso 28. No verso 28 diz que cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. O propósito de orar. A verdadeira espiritualidade começa a se manifestar em nossas vidas quando existe um propósito santificador. Vejam bem, um propósito santificador, o propósito de orar, o propósito de desfrutar da presença de Deus, o propósito de estar a sós com Deus. Vejam que Jesus pega Pedro, Tiago e João e ele diz: vamos orar. A verdadeira espiritualidade começa com um propósito santo no coração. Se você quer ter uma verdadeira espiritualidade, comece a perguntar: qual o propósito do meu coração? Qual o propósito? E propósito tem a ver com intenção, tem a ver com orientação, aquilo que te move. Esse é o sentido da palavra propósito. Propósito é algo que te empurra. Qual o seu propósito em ter vindo aqui hoje de manhã? Algumas pessoas vêm na igreja porque é domingo, é dia de vir na igreja, então eu vou lá. O carro já vem no automático, o carro já sabe o caminho da igreja, a roupa de se usar na igreja. Mas às vezes o propósito do coração não é um propósito santo. A verdadeira espiritualidade começa com um propósito santo.
A verdadeira espiritualidade. É por isso, irmãos, que quando Samuel chega na casa de Jessé para escolher o sucessor de Saul, quando Samuel vai ungir Eliabe, o filho mais velho, Deus fala para Samuel: espera aí, não é esse. O homem vê o exterior, a aparência. Eu vejo o coração. Passa um, passa dois, passa três, e quando passou todo mundo, Samuel pergunta: não tem mais ninguém? Ah, tem um molecote lá que está tomando conta das ovelhas. Eu não vou comer até esse menino chegar. E quando Davi chega, Deus fala: é esse daí. Joga óleo na cabeça do menino. Aí você lá na frente, você vai entender que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Porque Deus conhece o propósito do nosso coração. A espiritualidade, irmãos, começa no propósito. A espiritualidade começa na intenção. Esse é o primeiro olhar de Deus. É o olhar para o propósito. É o olhar para a intenção. É o olhar para aquilo que está escondido e ninguém consegue ver. Mas Deus vê. Deus visita o seu coração. Deus sabe por que você veio aqui. Espiritualidade começa no propósito. No verso 29, a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, produz experiências místicas com Deus. Olha o que diz o verso 29. O verso 29 diz que o rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura. Algo aconteceu. Algo incompreensível. A verdadeira espiritualidade produz experiências profundas com Deus. Experiências inexplicáveis. Experiências que a mente humana não consegue entender, não consegue explicar. A verdadeira espiritualidade traz para mim e para você, às vezes, fenômenos incompreensíveis. Fenômenos até que a teologia não consegue explicar. Mas Deus não é teólogo, isso é legal. Deus é livre, Deus é soberano, Deus é inexplicável, Deus é um mistério. Ah, queridos, quando nós nos dobramos diante de Deus, a gente não sabe o que vai acontecer. Você já pensou nisso? Porque às vezes nós queremos controlar Deus. Às vezes nós queremos manipular Deus. Certamente Jesus já sabia o que ia acontecer. Quando Jesus sobe ao monte, ele já sabe o que vai acontecer. Algo fenomenal vai acontecer. Mas Pedro, Tiago e João foram pegos de surpresa. E assim acontece conosco. Quando a gente tem o propósito santificador no coração, algo inexplicável pode acontecer. E aí a gente vai dizer: mas isso daí não bate com aquilo que eu aprendi até hoje. Mas Deus é soberano. Ou nós queremos integralmente na soberania de Deus, ou nós colocamos Deus numa caixa e dizemos: Deus só se manifesta dessa maneira. Deus é livre. A verdadeira espiritualidade é livre. O apóstolo Paulo, quando está algemado na cadeia marmetina, perto de morrer, lá em 2 Timóteo, ele escreve algo fantástico. Ele diz assim: eu estou preso, eu estou sofrendo algemas até hoje, mas a palavra de Deus não está algemada. Aleluia! E às vezes alguns teólogos querem algemar a palavra de Deus. Eu preguei isso no meu sermão de prova, lá no seminário presbiteriano.
E aí na hora da análise do sermão, porque tem a crítica do sermão, né? O pregador, o professor falou: Paulo Emílio, seu sermão foi muito bom, uma maravilha, mas só que você precisa tomar cuidado, porque você falou que Deus é livre, que Deus pode operar como Ele quiser. Eu falei: irmãos, eu creio na soberania de Deus. Eu creio na soberania de Deus. Quando nós nos ajoelhamos para orar, algumas coisas podem acontecer. E aí sua vida vai brilhar. Isso que é fantástico no texto. A vida brilha. A vida brilha. E tem gente que quando se levanta, a vida está brilhando. Jesus está aparecendo na vida da pessoa. Algo novo está acontecendo na vida da pessoa. A vida brilha. Ô irmão, quando você se dobra para orar, a vida brilha. Quando você se levanta, quando você sai do quarto, a vida brilha. Se a vida brilha, é porque algo diferente está acontecendo com você. Verso 31 fala da terceira marca da verdadeira espiritualidade. O verso 31 diz assim: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha, atenção, irmãos, para esse texto. Do que é que Moisés, Elias e Jesus conversavam. Sobre o que eles estavam conversando. Qual é o motivo da conversa? Qual é o tema central da conversa? O tema central da conversa é a cruz. O tema central da conversa é a morte de cruz. O tema central da conversa é o que ia acontecer com Jesus no Getsêmani e depois no Gólgota. Esse é o tema central. Jesus ia ser preso, ia ser humilhado, ele ia morrer e ele ia ressuscitar. Esse é o tema central. O tema central é a morte. Para mim, a terceira marca de uma verdadeira espiritualidade é a morte da cruz. O tema central da verdadeira espiritualidade é o tema da cruz. É a missão da cruz. Me lembro quando pequeno, andando e correndo aqui por essa igreja, passando por debaixo do banco. Acho que até esses bancos não me lembro direito. Deve ser, né? Dona Eulina está ali confirmando. Minha mãe, Mainha, a mãe chama aqui, né? Mainha pegava o ônibus todo domingo. Um ônibus não, 2 ônibus. Vinha lá do Garcia. E ela colocava os 3 para passar junto ali, 2 juntos na borboleta do ônibus, para economizar. E ela acordava às 5 horas da manhã, 5h30, para fazer a comida. E meu pai não queria saber de igreja. Meu pai não queria vir para a igreja de jeito nenhum. E ela vinha, pegava os 3 e descia ali no central e vinha andando. Um no colo e 2, um segurando a mão do outro. Às vezes eu vejo umas mães hoje assim, uns pais meio frouxão assim, sabe? Para vir na igreja, eu conto a história de minha mãe, mas tudo bem. E na volta a gente pegava carona com o seu Pedro Carona. A gente apelidou ele que ele tinha uma veraneio. Uma veraneio, Pedro Carona, dava carona para a gente. E quando perguntavam assim, eu me lembro disso, quando perguntavam assim para minha mãe: e aí, Iraci, e seu Libânio, do meu pai? Ela falava: ah, minha filha,
Sei não, tá mal, não quer vir na igreja. É a cruz que eu tenho que carregar. E eu aprendi, durante toda a minha infância, que meu pai era sinônimo de cruz. Falava cruz, me lembrava de meu pai. Falava em pai, me lembrava de cruz. O que ela estava querendo dizer é que cruz é sofrimento. Mas depois de passar pelo seminário, até no seminário eu achava que cruz era sofrimento. E me lembrava do meu pai. Então todo mundo estava sofrendo, cruz que eu tenho que carregar. Mas eu aprendi, irmãos, que cruz significa morte. Cruz significa morte para o meu eu. Morte para o que eu quero, morte para as minhas intenções, morte para o que eu acho que é correto. Isso é cruz. É por isso que Jesus fala: quem não tomar a sua cruz não pode me seguir. Tome a sua cruz e siga-me. A verdadeira espiritualidade tem a ver com a obra da cruz. Não existe espiritualidade sem cruz. E cruz não é sofrimento. Cruz é morte do eu. Quando você estuda os evangelhos, você percebe que Jesus morre primeiro no Getsêmani. Jesus depois é que morre no Gólgota. Mas quando ele está no Getsêmani, Jesus diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali Jesus já morreu. Jesus morre primeiro no Getsêmani. E se não tivesse o Getsêmani, não teríamos o Gólgota. Você já passou pelo Getsêmani, querida? A verdadeira espiritualidade passa primeiro pelo Getsêmani. Às vezes eu quero muito algo, desejo muito alguma coisa, mas eu pergunto: é aquilo que o Senhor quer ou é aquilo que eu quero? É o eu quem manda ou é a cruz que manda? Morte para o eu. Eles estavam conversando sobre a morte. Eles estavam conversando sobre a cruz. Eles estavam conversando sobre a anulação do eu de Jesus. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não existe espiritualidade de que eu mando, de que eu quero, de que eu desejo. Não, você está fora da espiritualidade. A verdadeira espiritualidade tem como tema central a cruz. Mas no verso 35 nós temos a outra marca da verdadeira espiritualidade. E veio uma voz da nuvem. Apareceu uma voz começou a falar. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele eu vi. A quarta marca da verdadeira espiritualidade é que a verdadeira espiritualidade prioriza a palavra de Deus. Não existe espiritualidade sem a palavra de Deus. Vejam que acontece o propósito, acontece as manifestações, acontece a mensagem da cruz, mas está faltando algo. Não existe espiritualidade sem a palavra de Deus. Deus falando,
Deus dizendo. Hoje em dia, infelizmente, alguns crentes, acho que a grande maioria hoje vai nas igrejas atrás de muita coisa, mas não vão atrás da palavra de Deus. A palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus tem para falar comigo? Eu quero ouvir a voz de Deus. Ai, irmãos, como muitas vezes a igreja é superficial, não conhece a palavra, não conhece. Eu me lembro que eu estava pastoreando uma igreja aqui em Salvador, e era aquela programação de Natal, e ali preparei a liturgia, uma liturgia natalina, e chamei o presbítero, assim, um culto, faltava meia hora para começar, e a gente se reuniu ali para orar, conversar, e eu falei, olha, nós vamos fazer um culto aqui em que todo mundo vai participar. Aí eu peguei, falei assim, irmão, o irmão vai ler lá em Miqueias, que fala de Belém, aquela palavra lá. Irmãos, e o culto quase que ia começar, e o irmão não achava o tal de Miqueias. E eu falei, eu olhei, sem querer interferir ali naquela procura, e vai para lá e vai para cá, e parecia que Miqueias fugiu da Bíblia do irmão. Aí eu não aguentei e falei assim, irmão, peraí, vamos achar aqui Miqueias. Ele, pastor, obrigado. Aí eu percebi quantas pessoas estão na igreja, mas não conhecem a palavra. Não tem prioridade para a palavra. Não gostam da palavra. E isso, irmãos, igreja presbiteriana, Deus me livre, como é que está o resto? Me convidaram para ir numa igreja, num culto lá na região de Irecê. E eu falei assim, vou lá. E tinha um pregador, sabe aquele pregador cai-cai? E olhava assim, o povo caía de lá, caía de cá. Eu falei, Jesus, eu quero ver esse negócio. Quero conferir esse negócio. E aí fui e cheguei lá e teve um lá que começou a empurrar minha cabeça e eu duro, entesei a cabeça e ele empurrava de lá e eu duro de cá. Falei, rapaz, se não for o Espírito Santo, não adianta. E era gente caindo, e caía um, e caía outro, e revelação, e 2 horas naquele negócio, e louvor, e revelação. Aí o ônibus saía 10h30. Era 10h15, e a gente esperando a palavra. Deu 10h20, eu falei, vamos correndo, senão a gente vai perder o ônibus. Corremos para a rodoviária. Aí chegamos, eu e mais 4. Chegamos lá no ônibus, aí todo mundo começou a dizer, rapaz, que culto abençoado, que coisa, que fogo. Falei, rapaz, mas não teve palavra. Vocês acharam isso uma bênção? Sem palavra? Que espiritualidade é essa? Espiritualidade manca, espiritualidade de gente que não conhece Deus. Porque quando você conhece Deus, você ama a palavra. Você conhece esse livro santo. Aí a sua espiritualidade vai ser uma verdadeira espiritualidade. Por causa da palavra. Mas para terminar, queridos, do verso 37 ao verso 43, nós temos a 5ª marca da verdadeira espiritualidade. E eu gosto de Lucas com o seu rigor histórico. Lucas é acurado na sua historicidade, e ele diz, no dia seguinte, quando eles descem do monte,
acontece um problema grave. E Jesus já parte em direção ao problema. Em quinto lugar, a verdadeira espiritualidade não foge das crises e dificuldades da vida diária. Vou repetir. A verdadeira espiritualidade não foge das lutas, das crises da nossa vida diária. É espiritualidade do dia a dia. É espiritualidade do cotidiano. Vejam como a espiritualidade de Pedro é de ficar no monte. Não é verdade? Ô Jesus, está tão bom aqui, vamos fazer 3 tendas, está jóia, olha, o fogo está caindo, Deus está falando, está uma benção esse negócio aqui. Tem que descer do monte. Eu me lembro, quando eu ia nos acampamentos aqui na igreja. Aquele acampamento a gente voltava assim, aleluia, acampamento bom. Eu me converti num acampamento dessa igreja. Eu me lembro quando eu me converti, naquele acampamento, foi o pior acampamento que eu fui na minha vida toda. Mas Jesus estava lá, você vê como é as coisas, né? E no dia da janta de gala, do jantar de gala para convidar a menina, foi sopa. Nada contra a sopa, que por sinal é muito boa. Mas aqueles bandejão, lá naquele acampamento de Feira de Santana, que a gente viajava para aquele lugar. Hoje é tudo em hotel, chique, ninguém faz nada, mas naquela época era complicado. E foi o pior acampamento que eu fui em minha vida. No dia do jantar de gala, sopa. Jesus estava lá. E quando Deus me alcançou naquele acampamento, eu não queria mais sair daquele lugar. Não queria. Queria ficar ali. Mas segunda-feira não, quinta-feira tinha que ir para o colégio. E chegando lá no colégio, as pessoas começaram a me perguntar: e aí, Paulão, e o carnaval? Falei: rapaz, eu conheci Jesus. E aí eles falaram: o que é que te deram para beber nesse acampamento? Sopa, eu falei. Uma sopa ungida que tinha lá. Mas é muito bom nós termos uma espiritualidade no monte. Mas Deus quer que no dia a dia da vida da gente, a gente não fuja das nossas lutas, dos problemas que a gente tem no trabalho, na escola. São eles, é lá o lugar de viver a espiritualidade. Irmãos, o lugar de viver a espiritualidade não é na igreja. Pode parecer loucura, porque viver a espiritualidade na igreja é fácil. Ser crente aqui dentro é uma maravilha. Levantar a mão, bater palma, dar aleluia. Ô irmão, como eu te amo, é fácil. Quando você chegar amanhã no seu trabalho, aquele colega de trabalho que pisa no seu calo, é ele que você tem que amar. É ali que você tem que demonstrar que alguma coisa aconteceu na sua vida. Eu me lembro durante muito tempo que eu era agente secreto de Jesus. 007 de Deus. Ninguém sabia o que eu fazia no domingo. Porque eu não dizia, eu tinha vergonha. Porque a minha vida lá fora era uma porcaria. Mas quando eu chegava aqui no domingo, todo santinho. Santo do pau oco. Verdadeira espiritualidade enfrenta as crises diárias. A crise do desemprego, da falta de dinheiro, a crise de um relacionamento que não está bom.
Você sai daqui da igreja, você sai cheia, abençoada, que culto maravilhoso, que escola dominical. Ah, como esse Deus é bom. Quando você abre a porta da sua casa, está lá o problema te esperando. Como é que você vai agir? Como é que você vai reagir? Jesus traz o menino, liberta o menino e entrega o menino ao Pai. É a verdadeira espiritualidade. Eu queria orar com você. Queria perguntar para você: qual é a espiritualidade que você tem? Será que é uma espiritualidade apenas de monte? Ou é uma espiritualidade do dia a dia? Que as pessoas veem em você algo diferente. No simples trato. Quando você vai se dirigir a alguém. Eu me lembro que um dia eu fui pagar numa casa lotérica. Uma conta de luz, de água, um boleto, não sei. E aí aquelas meninas da casa lotérica falavam, elas sempre falam: o senhor não quer fazer uma fezinha? Um joguinho? Está acumulada a Mega Sena. Aí eu falei assim para ela: não, querida, eu não jogo. Não gosto, não. Aí depois de um tempo, tá bom. Aí depois de um tempo ela olhou para mim, ali, e falou assim: você é crente, né? Falei: você me conhece da onde? Não. Assim, alguma coisa em você pareceu que você é crente. Falei: sou sim. Aí ela falou assim: me desculpe em te oferecer o jogo. É porque a gente é obrigado a fazer isso. Eu também sou crente. Se a gente não fizer isso aqui, manda a gente embora. Fazer o quê, né? A verdadeira espiritualidade está no dia a dia da vida da gente. Nas pequenas coisas. No seu temperamento. Na sua maneira de falar. Que Deus nos dê uma espiritualidade sadia, equilibrada. Amém? Vamos orar então. Assentados. Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração. Nós agradecemos pela Tua palavra. Porque a palavra do Senhor faz bem para o nosso coração. As carências da nossa alma. Deus nos ajuda a ter uma espiritualidade sadia. Uma espiritualidade comprometida com o Senhor. Não nos deixa ter medo da verdadeira espiritualidade. Pai, coloca propósitos santos em nosso coração. Porque o Senhor conhece o coração. As pessoas nos conhecem por fora, mas o Senhor nos conhece lá no interior da nossa alma, no centro das nossas emoções. Pai amado, que a nossa espiritualidade não fique apenas aqui nesse lugar, mas que o Senhor nos leve para fora daqui, para termos
coerência com aquilo que nós dizemos que somos e com aquilo que nós fazemos. Nos ajuda. Nos dá o mover do Espírito sobre nós. Não queremos, Deus, uma espiritualidade forçada. Queremos uma espiritualidade do Espírito. Precisamos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. E mais uma vez agradeço ao pastor Itamar. Ele não está aqui, mas a cara metade está ali, né? Então é como se ele tivesse. Agradeço o convite, né, para estar aqui e poder compartilhar com os irmãos. E continue orando pela gordinha. Vamos ver se amanhã ou depois ela está indo embora. Hoje nós queríamos batizar a nossa filhinha, nosso bebezinho, mas sem a matriarca não dá para batizar, né? Então vamos esperar uma oportunidade legal, né? Estamos indo embora na quarta-feira e vamos esperar que o Senhor nos conceda um outro momento. Que o Senhor abençoe cada um.